nos diz no Job, livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará sobre o pó, e depois de desfeita esta minha pele, desfeita, na minha carne hei de ver a Deus, a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o verão, e não outro, mesmo ainda que meu coração desfaleça dentro de mim. Eu expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do reverendo Guillermo Munhoz Toledo, pastor lá em Tizayuca, Hidalgo, no México. No dia de ontem, ele partiu para o Senhor, a todos os seus familiares, seus filhos, Guilherme Munhoz Palácio, Ruth Munhoz Palácio, Ricardo Munhoz Palácios, Davi Miguel Munhoz Palácios e os outros familiares, e a toda a congregação de lá que ele pastoreava, conscientes de que brevemente o voltaremos a ver. Porque existem escrituras, existem promessas que pertencem a este tempo final, a este último tempo, para aqueles dos quais Jesus nos falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, no versículo 52 em diante, onde nos diz: então os judeus contendiam, disputavam entre si, dizendo: como é que este pode nos dar de comer a sua carne? Jesus lhes disse: na verdade vos digo, que se não comeis ou comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele escreve aí teofania, na palavra vida, ou seja, aquele que não receba o Senhor na sua primeira vinda, como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Vejam, para essas pessoas que não recebam, pois não tem vida. Qual vida? Vida eterna. Que vida? Vida eterna. Ou seja, essa teofania que ele foi preparar, ou para preparar. Agora, ele continua dizendo aí: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, e aí escreve E.S, ou seja, Espírito Santo tem vida eterna, escreve S. Espírito Santo tem vida eterna. Aí ele já fala bem mais claramente a que vida ele se refere: vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E aí desenha uma estrela de Davi. Agora, esta promessa, a qual, quando Lázaro morreu, esta promessa, Marta sabia dessa promessa, ela conhecia sobre esta promessa. E ela, vejam que lá ela fala com Jesus. Ele responde. Vamos procurar essa escritura. Em São João, no capítulo 1 em diante, diz: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, João 11:1, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, foi a que ungiu o Senhor com perfume ou unguento. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Essa foi a mulher da qual tínhamos falado dela há pouco tempo atrás, quando ela tinha olhado essa pessoa aí sentada e não tinham lavado os pés dessa pessoa. E ela estranhou isso, e não fizeram caso dele, não
o atenderam. Essa história nós já lemos. Agora, essa é essa Maria, irmã de Lázaro. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus: Senhor, eis aqui, aquele que tu amas está enfermo, doente. Jesus, ouvindo isso, disse: esta doença não é para a morte, senão para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela ou nela. O Filho de Deus, vejam, seja glorificado por ela. Isso nos mostra que para a ressurreição de todos os santos, a glória de Deus vai ser manifestada neste tempo final com a ressurreição de todos eles. E Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia novamente. Os judeus lhe disseram: Rabi, agorinha há pouco os judeus procuravam apedrejar. Voltarás para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas aquele que anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Falando assim, lhes disse depois: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para acordá-lo, despertá-lo. Na sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei de senhor de senhores, na sua obra de reclamo, vê aí o Filho do Homem no meio do povo. Ver o Filho do Homem aí no meio do povo é para trazer-nos a fé de rapto e para despertar, acordar, chamar os que partiram. Vejam que a promessa é que eles ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E a escritura que ele escreve aí em carne, o que ele escreve aí, o irmão William, porque é essa voz aqui aí nos diz em Jó, onde nos diz no capítulo 14, se o homem morrer, versículo 14 do capítulo 14 de Jó, se o homem morrer, voltará a viver? Todos os dias de minha idade esperarei até que vinha a minha libertação. Então chamarás e eu te responderei. Vê? Por quê? Porque é a voz do Filho de Deus em carne, a qual e ela chamará aos que partiram. Aqueles que partiram. E aí Jesus está mostrando o que seria esse grande evento ou acontecimento onde o Filho de Deus vai ser glorificado. Disseram então os seus discípulos: Senhor, se dorme, será curado ou ficará bom? Disseram então seus discípulos: Senhor, se dorme, será curado. Mas Jesus falava isso da morte de Lázaro, e eles pensavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu ou está morto. E aí já eles entenderam aí já. E eu me alegro. Vejam, primeiro lhes falou talvez para eles de uma forma, de um jeito oculta. Não lhes abriu esse mistério aí. Mas vejam como depois lhes fala claramente, às claras. É por isso que eles diziam: agora sim nos falas claramente às claras. Vê? Porque muitas vezes lhes falava com eles por parábolas e eles não entendiam, mas criam nelas. Porque o crente, mesmo que ele não entende ou entenda algo, o crê.
porque sabe que essa é a verdade de Deus, e mesmo que não a entenda totalmente, cabalmente, crê nela de todo o coração. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu, e eu me alegro por vós, de não houverem estado lá para que creiais, mas vamos até ele. Então disse Tomé, chamado de Dídimo, aos seus codiscípulos ou condiscípulos. Dídimo aí ele escreve gêmeos. Vamos nós também para morrermos com ele. Jesus, pois, achou que já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado ou na sepultura, e escreve aí quarta vigília. Betânia estava perto de Jerusalém, como quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido até Marta e Maria para consolá-la por causa do seu irmão. E Lázaro, quando viu que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, mas Maria ficou em casa. E Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Jesus lhe disse: teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia, no dia postreiro. Vejam, porque Jesus já tinha falado isso nas pregações anteriores ou antes. No capítulo 5, vamos ver essa partezinha aí, versículo 24. Ou 20, vamos ver aqui. Versículo 25, para não ler muito lá em cima. 25 diz: em verdade, eu vos digo que vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vejam, ouvirão a voz do Filho de Deus. E ele diz aí que aquela morte iria ser para que a glória de Deus fosse manifestada, que o Filho de Deus fosse glorificado. Agora, ela já tinha escutado isso, e no capítulo 6, também lá ele tinha falado, e esta é a vontade do Pai, versículo 39 do capítulo 6, daquele que me enviou, que de tudo que ele me der eu não perca nada, senão que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João já em São João, capítulo 11, aí no versículo onde estamos, capítulo 11, versículo 24, no versículo 24, já vemos Marta falando dessa grande promessa, dessa mensagem que ele tinha falado, que Jesus tinha pregado, e vê se expressa igualzinho, ou seja, que ela tinha entendido essa mensagem, ela tinha compreendido aquilo que ele tinha falado lá, ou sobre do que iria ser, como iria ser a ressurreição no último dia. Ela tinha entendido isso, Marta, e ela tinha captado isso bem direitinho. Tinha crido nisso, e agora, aí ele disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele está lhe falando da ressurreição, ele está lhe falando que todo aquele que estando vivo, porque aí é onde está a oportunidade, a chance para receber as bênçãos, no tempo em que Deus coube a pessoa viver. Não é quando ela partir, é quando a pessoa está viva, quando ela está viva. O nosso irmão Guilhermo, o reverendo Guilhermo Munhoz Toledo, ele estando vivo, fez essa grande decisão, a melhor decisão que ele fez na sua vida. Vejam, e aí ele fala com ela sobre tudo isto. Crês tu nisto? Ele diz, crês nisto que eu estou te falando? E ele responde, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, ou seja, ungido, o Filho de Deus que veio ao mundo. Tendo dito isto, chamou a Maria, sua irmã, dizendo-lhe secretamente, o Mestre está aqui, te chama, está te chamando. E ele escreve aí, antes da ressurreição. Ou seja, que antes da ressurreição,
É esse momento, é esse instante do recolhimento desses escolhidos que serão transformados, porque a vinda do Senhor à sua igreja, neste tempo final, é para esse pequeno grupo que será transformado, para o recolhimento desses escolhidos e selar os 144 mil. Esse é o motivo da sua vinda, para dar-lhes a fé de rápido para aquele que vai ser transformado. Para os outros, pois, não vão receber. Vão recebê-lo, aqueles que vão ser transformados vão recebê-lo. E ele escreve antes da ressurreição, ou seja, que é antes da ressurreição, antes de que venham os da sexta dimensão novamente de novo em corpos eternos e glorificados. Isto estará acontecendo na Terra. Não vai vir nenhuma pessoa da sexta dimensão que partiu vai vir. Nenhuma pessoa que partiu que venha ou vier em um corpo eterno e glorificado, porque vão voltar em corpos eternos e glorificados para fazer uma obra para dar a fé de rápido aos escolhidos. Isso, a ressurreição, quando aconteça, já os escolhidos de Deus já têm a fé de rápido, e ao vê-los serão transformados. Essa é a ordem divina, e não se pode mudar, trocar a ordem, não se lhe pode acrescentar nem tirar as promessas divinas. Quando eles regressem da sexta dimensão, e voltarão quando volte o nosso irmão Guilherme Munhoz Toledo, quando volte o nosso irmão William Souto Santiago, voltará nesse corpo eterno e glorificado. Não para vir a dar-nos a conhecer a fé de rápido e pregar para nós e dar-nos a conhecer as copas, as pragas, os trovões, as trombetas, ficar no púlpito, na carpa para pregar aqui, senão que tudo isso Deus já o está fazendo faz tempo. Eles, quando venham ou vierem nós ao vê-los, seremos transformados. Aí não tem oportunidade de preparação. Espera um pouquinho, me fala, explica-nos isso aqui, que nós não entendemos o que foi que tu quiseste dizer aqui e acolá, pois eu já deixei a minha mensagem. E conforme a essa mensagem, esteve-se falando tudo aquilo que iria estar acontecendo antes da ressurreição para dar-lhe a fé de rápido. Isso era o que estavam escutando. Esse era o ensinamento sobre carpa. Esse eram os trovões. Mas dessa forma assim, tão simples, tão singela, nós não cremos nisso. Bom, mas isso era o sétimo selo. Esse era o segredo. Esse era o mistério pelo qual houve e aconteceu o silêncio no céu. E como aconteceu o silêncio no céu, ninguém soube o que era isso, não estava escrito, não se sabia como era isso e como era que Deus iria fazer isso para que não surgissem imitações. E isso é o que Deus evitou. Deus evitou isso, não dar a conhecer como isso iria ser ou acontecer, para que quando isso acontecesse, não imitassem. Não imitassem, ou seja, quando fosse chegar ao cumprimento disso, não haveria pessoas já conhecedoras daquilo que Deus iria fazer e se pusessem a fazer a mesma coisa para desviar a atenção do povo. Ou seja, que tudo que ele deixou na mensagem do reverendo William Branham, o qual é o precursor, e ele é o precursor da segunda vinda do Senhor, William Branham, e tudo o que nos deixou na mensagem que ele mesmo disse, a mensagem que ele trouxe foi para preparar a igreja para ser transformada e raptada. Tudo o que eles disseram, no cumprimento disso que eles falaram, é o que hoje Deus nos está mostrando e dando a conhecer para obter a fé de rápido, e assim, quando eles voltem, regressem, já tê-lo. E estamos bastante adiantados nesse ensinamento. Assim que aqui, ele diz, antes da ressurreição, consequentemente, tudo que Deus estará fazendo no meio da sua igreja para dar a fé de rápido aos escolhidos é antes da ressurreição. Ela, quando ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi até ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, senão que estava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Então, os judeus que estavam em casa com ela e a consolavam, quando viram que Maria se tinha levantado apressadamente e tinha saído, a seguiram, dizendo, vai ao sepulcro para chorar lá. Maria, quando chegou até onde Jesus estava, ao vê-lo,
Postrou-se, se ajoelhou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses ficado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, então, ao vê-la chorando, e aos judeus que a acompanhavam, também chorando, estremeceu-se, comoveu-se no espírito e perturbou-se, se comoveu. E aí estava Jesus como humano. E disse: Onde o puseste? E disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Vejam aí, ele expressou esse amor para Lázaro em união, unido com toda a família. Ou seja, aqui, se tiver que chorar, se chora. Mas lembre-se que chegará o momento onde ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. E já não haverá mais funerais, já não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, senão que tudo será felicidade, tudo será gozo, alegria, e não se passará por essas situações, as condições que hoje passamos, quando se nos vai e parte um ser amado, um ser querido. Mas temos a promessa que ressuscitará, e aí vem o consolo. Disse isso Paulo em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Por isso ele disse que no final essa grande promessa aí, e essa grande profecia que ele falou aí, essa grande revelação, ele disse: portanto, consolai-vos com estas palavras. Se a gente se sente triste porque se nos parte, se nos vai uma pessoa e, por exemplo, aqui como o reverendo Guilhermo Munhoz Toledo, trabalhador, incansável na obra de Deus, nos dói isso, nos pesa, tem esse sentimento, e assim com todos os que partiram e os que todavia faltem por partir ou partirão. Então disseram os judeus: olhai como o amava. E alguns deles disseram: este não podia que abrir os olhos do cego, fazer também com que Lázaro não morresse? Porque sempre não faltam os zombadores, os críticos, que zombam os críticos, em vez de estarem apoiando a família, ficam apontando, falando mal e criticando. Nem creem, nem tampouco fazem nada, coisa alguma. Jesus, profundamente comovido, outra vez foi ao sepulcro. Era uma cova, um sepulcro, e tinha uma pedra em cima dele. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã daquele que tinha morrido, disse: Senhor, já está fedendo, porque já tem 4 dias. Agora vejam aí, ele escreve aí, o irmão William, ao 4º dia igual... Gênesis 15, 12 ao 19, e escreve Lutero, Wesley, Branham e o anjo de Jesus. Vejam que é no 4º dia onde o anjo de Jesus, o qual esteve de era em era, ele esteve de era em era durante a dispensação da graça, e também na parte onde ele colocou e escreveu o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o nosso irmão Branham, que esse Espírito Santo, o anjo do Senhor, se faria carne no último dia. Onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora vejam, nestes dias, Deus nos esteve mostrando por estes dias aquilo que foi ou que aconteceu, aquilo que foi o chamado do que viesse à vida, novamente ou retornasse à vida, nosso amado irmão William Soto Santiago. Se chamou a vida, vejam, todavia estava-se na dispensação da graça, ainda estava aberta. Todavia se estava na dispensação da graça aberta. E passou, aconteceu, tal como naquela ocasião de Lázaro. O qual, lembre-se que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E ele já, vejam, ele já esteve nesse finalzinho, ou final da dispensação da graça, estando no seu corpo de carne. E
passa nesse tramo, nesse último trajeto final, nessa última parte, ele passa o cetro para esse outro que continuaria em uma nova dispensação. E ele entra nessa nova dispensação estando no seu corpo físico de carne. E isso, vejam que algo muito importante aí, o qual Deus me esteve dando sobre isso nesses dias, mas vamos falar assim bem por cima disso. Quando Moisés disse para Jesus, a Deus, Moisés disse para Deus, permite-me então vê-la, ou seja, a terra prometida, vê-la. Sobe lá e olha para ela, mas não poderás entrar, não podes entrar, ou seja, estando vivo. Agora, tudo isso nos mostra um quadro muito importante, significativo, porque lembre-se que Moisés, ao ferir a rocha pela segunda vez, ele colocou um tipo e figura aí, que não existia, e diz que ele quebrou o programa da Bíblia. Agora vejam como Deus tinha tudo isso guardado e selado. E vejam quando ele ressuscita, porque foi uma ressurreição aí, passa para essa nova dispensação, onde é nessa dispensação em que ele ressuscitaria. Ele já morre dentro dessa dispensação. Amém. A qual estava quando ele partiu definitivamente, ou ele partiu definitivamente, já estava aberta essa dispensação. Enquanto ele estava antes no seu ministério, vinha se fazendo, realizando uma obra de entrelaçamento dispensacional, mas não estava funcionando ou em funcionamento essa dispensação. Não estava como leão da tribo de Judá, o Senhor obrando, trabalhando no meio da sua igreja como leão da tribo de Judá, como rei de reis, na sua obra de reclamação. É uma obra dentro da dispensação do reino. E isso o qual ele, em muitas mensagens, já depois de 2002 para cá, ou até hoje, e vejam como ele ia cada vez mais e mais identificando, mostrando esse ministério que estaria no meio da sua igreja, esse mistério do sétimo selo, mostrando o ministério e mostrando o mistério do sétimo selo no meio da sua igreja, o qual isso quando já estaria operando em operação esse ministério nessa grande carpa catedral, já ele não poderia estar. Pelo contrário, ele diria, quando vocês me vejam aí, porque aí quem está falando é o Espírito Santo, o anjo do pacto, o qual o irmão Branham também, quando falava disso e dizia que percorreria esse sendeiro, esse caminho ministerial, ou seja, do quinto Elias, de Elias na sua quinta manifestação, mais uma vez mais. E isso está em... Vamos procurar isso no livro de citações, na página 66, parágrafo 1485. Agora eu estava ficando bastante velho, envelhecendo, e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo. E apenas lembrem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este sendeiro, este caminho mais uma vez. Isso é correto, tão breve quanto estejamos prontos, quase prontos. Vê vocês? É uma promessa, vejam vocês. E olhem como os do grupo do irmão Branham dizem, não, ele disse que ele iria voltar, regressar, iria percorrer esse caminho novamente. Ou seja, ele é quem nos vai dar a fé de rapto. E vejam quantos anos já passaram e eles esperando o irmão Branham para que cumpra essa promessa.
a qual também seguidores agora do Dr. William Soto Santiago pensam exatamente a mesma coisa, igual. Vê como se repete novamente, de novo se repete a história. Eles poderão dizer, não, como é que eles vão pensar isso? Se olha, Deus levantou outro mensageiro, nosso irmão William. E agora? O que é que vão dizer quando Deus leva esse instrumento? Porque podiam dizer, não, é que Deus operou pelo irmão Branham e Deus não pode operar já por uma pessoa que já foi, que já partiu. Bem melhor é Deus trocando de máscara, trocando de instrumento. E agora não, agora não. Não é assim. Para agora essa escritura não pode se cumprir agora essa escritura. Vê? Contradizem-se, uma contradição. E na Bíblia não tem contradição. Como Deus faz desde o princípio, continuará fazendo até terminar, culminar a sua obra neste planeta Terra, nestes corpos, terminando nestes corpos. Como Deus operou em cada tempo, assim estará operando, trabalhando neste tempo final. Não, poderão dizer, não, é que o irmão William disse que lá na carta ele tinha sido convidado para pregar as copas, as pragas, as trombetas. Então se tem que esperar para que ele venha pregar isso ou essas coisas. Vê como se repete de novo, novamente, as mesmas escrituras no tocante às pessoas quando elas pensam assim. Se repetem as escrituras, vê? Porque se identificam nessas ocasiões, nessas vezes onde aconteceram esses eventos. Quando se repetem esses eventos, voltam-se a se cumprir as escrituras, mas com outros personagens, mas continua sendo a mesma coisa que aconteceu lá. É por isso que eu tenho lhes falado, lhes dito o irmão William também, o irmão Branham, que aquilo que você está fazendo hoje, diante da palavra, no tempo que Deus lhe coube viver, no tempo em que você vive, é a mesma coisa que você faria naquele tempo passado, ou nesse tempo passado, a mesma coisa. Assim que vejam vocês, como aqui, ele coloca e diz aqui, diz que já é de 4 dias, já faz 4 dias. E então ele escreve aí, Lutero, vê? Aí na mensagem, a restauração da árvore noiva nos fala um pouquinho mais sobre tudo isto. Primeiro dia Lutero, segundo dia Wesley, terceiro dia Branham, quarto dia a Era da Pedra Angular, o anjo de Jesus. Agora, o que eu li faz pouco tempo, assim que eles esteve citando, eu acredito que foi ontem que ele esteve citando, e isso foi da mensagem, estávamos lendo a semente da serpente, mas esse extrato, ou seja, esta citação que eu lhe citei assim de memória, foi da mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Nessa mensagem tem 2 mensagens, a qual tem 2 mensagens. Essa é a mensagem do mês de julho. Tem 2 mensagens assim. Vamos ver aqui, do dia 18 de junho de 1965, onde o irmão Branham nos fala aí, e o que escreve o irmão William. Agora, Deus tem uma forma provista e original para fazer as coisas. E Ele nunca fará isso da forma contrária a essa forma. E escreve a forma provista por Deus para fazer as coisas. Agora, Ele prometeu nos últimos dias o que Ele iria fazer. Nos enviou a mensagem, e esta mensagem teria a mesma identificação que Elias teve, que Eliseu teve, a mesma confirmação que João Batista teve. Ou seja, está o primeiro Elias, Elias o Tisbita, o segundo Elias, Eliseu, o terceiro Elias, João Batista. E fará voltar o coração do povo, não para a denominação, mas de volta, de regresso aos pais apostólicos originais, de volta à palavra. De regresso à palavra, como foram vindicadas essas coisas. E aí está o quarto Elias. Como é no soar do último anjo de Apocalipse 10. Nos dias do 7º anjo, esses mistérios que estiveram, hão estado, e escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. E escreve do lado os Elias. Elias, Eliseu, João, William Marion Branham, o anjo de Jesus. E o coloca como Apocalipse 10. Vejam onde é que ele coloca esse ministério de Elias, no último dia, no dia postreiro, nesse anjo forte que desce do céu, o qual ele é Cristo na sua segunda vinda, entregando o título de propriedade para o homem, para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas, mas já não como Cordeiro de Deus, senão como leão da tribo de Judá. Agora continua dizendo aqui,
Jesus lhe disse, versículo 40, não te tenho dito ou falado que se creres verás a glória de Deus, e aí desenha uma estrela de Davi aí. Então tiraram a pedra de onde tinha sido posto o morto ou defunto, e Jesus, levantando os olhos para a altura ou para cima, disse, Pai, graças te dou por teres me ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu falei assim por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu me enviaste. E aí desenha uma estrela de Davi, escreve Apocalipse 1, versículo 10 e 10, do 1 ao 11. Do Apocalipse. 1 de Tessalonicenses 4:14, 1 de Coríntios 15, 44, 55, 1 de Coríntios 14, versículo 8, Romanos 8, do 1 ao 35, do 36 ao 35. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Agora, essa voz foi a mesma voz que ele disse, vejam, neste capítulo que estivemos lendo, capítulo 6, versículo, vamos ver aqui o versículo. Versículo 40, do capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, no dia postreiro. Agora vejam, se o Pai não o trouxer, ou seja, vejam, sempre tem um chamado de era em era através do mensageiro. Porém, para os que vão ressuscitar, tem que se escutar, eles têm que escutar essa voz, a qual chamará, e eles responderão. E vejam que ele tinha dito, tinha falado, que iria despertá-lo, acordá-lo. No versículo 11 do capítulo 11, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Ou seja, que ele já tinha falado isso. E por isso é que ele diz aí, tendo dito isto, clamou a grande voz, Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto saiu, amarrado os pés e as mãos com vendas, e o rosto envolvido em um sudário. Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-lo ir. E aí nos mostra como será a ressurreição neste tempo final, neste último tempo, de todos aqueles que partiram e que têm essa promessa da ressurreição. O qual isso citamos em 1 de Tessalonicenses. E para isso citamos 1 de Tessalonicenses no capítulo 4. Versículo 13, tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. E por isso vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares. E assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A todos os familiares de nosso irmão Reverendo Guilherme Munhoz Toledo, sejam consolados os vossos corações com estas palavras e com estas promessas, sabendo que brevemente o vamos voltar a ver. E continuem agarrados da palavra, da arca, da mensagem, do ensinamento que corresponde, que pertence a este tempo final, o qual Deus nos está dando desde a grande carpa catedral. Eu estendo novamente e reitero de novo minhas mais sinceras condolências a todos lá em Texajuca, no México.
Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.